Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e hoje a gente está dando continuidade na nossa aula de pandas para análise de dados e data science. Na aula de hoje a gente vai ver como aplicar funções e mapeamento com pandas. Então a ideia é basicamente a gente entender um processo da gente adicionar uma função em larga escala para fazer a manipulação no data frame. A gente vê um pouco isso com o NumPy, em como a gente pode adicionar uma outra forma, né? Se você está acostumado com uma linguagem de programação tradicional, normalmente você tem que fazer um looping, e dentro desse looping você vai lá e adiciona as funções ali que você deseja. Quando a gente está trabalhando com data frame, ele muda essa característica. Então a gente consegue adicionar de uma forma bem rápida, em larga escala, funções ali para todo o nosso data frame. Mas antes eu queria fazer um convite para você. Eu criei uma plataforma que permite que eu retribua um pouco do reconhecimento das curtidas, do compartilhar que vocês fazem aqui no YouTube, que é uma plataforma que você concluindo todos os exercícios e assistindo todas as aulas, você recebe um certificado de conclusão. Vai estar aqui no link da descrição, é gratuito, tá? Basta você se cadastrar e fazer todas as aulas e exercícios, você já ganha lá o certificado de conclusão. A galera tem gostado bastante. E a gente já tem o nosso primeiro curso de Python e já está chegando depois o curso de NumPy, e assim que concluir a gente vai ter o curso de Pandas, todos eles com certificados. Então já garante seu acesso aqui fazendo o cadastro através do link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Bom, voltando para a aula, eu já estou com o meu notebook de início, sempre lembrando que na descrição desse vídeo você vai ter a aula início e a forma final que ficou esse notebook. Então, caso não tenha, você tem algum problema para fazer o download aqui da descrição do vídeo, só me avisar, tá? E vamos começar trazendo as nossas duas bibliotecas aqui importantes que a gente vai lidar, o Pandas e o NumPy. Então vamos executar aqui. E aqui eu já deixei um data frame pronto, né? Onde a gente tem aqui no index os nossos estados e uma coluna B, D, E. Basicamente com algumas informações para a gente conseguir lidar de forma legal aí com as nossas funções, tá? Primeira coisa que a gente vai ver aqui é as funções que a gente tem do NumPy, que são muito importantes. Lembrando que o NumPy é uma biblioteca do Numerical Python, então são técnicas bem importantes que a gente tem para a parte numérica, para manipulação de matrizes, álgebra linear. E, por exemplo, a gente está vendo que nesse data frame a gente tem muitos dados negativos. Então eu posso adicionar uma função para todo ele, que seria a função absolute do NumPy, e outras linguagens a gente tem também, que ele, ao invés de deixar esses valores negativos, vai pegar o valor absoluto da variável que a gente está vendo ali, do valor que a gente está vendo. Então, uma das formas da gente aplicar a função, ele ainda responde ali com o NumPy. Bastaria eu estar passando esse data frame e receber esse comando aqui e automaticamente formataria essa visão, tá? Esse já é um ponto importante que a gente tem aqui. Então, todas as funções do Pandas ali como todo, todas as funções do NumPy, eles já estão propriamente aqui integrados dentro da nossa visão, então a gente tem uma facilidade de manipular. Um outro processo, aqui eu acho que vem um ponto mais interessante, são as funções lambda, né? Ou funções de mapeamento, que serve para que eu coloque em larga escala e não precise necessariamente fazer ali um controle um pouco mais detalhado, em fazer um looping, em passar aqueles valores um por um em cada linha. Então como que eu posso fazer isso? Posso criar uma variável com o nome f. Nessa variável de nome f eu passo o lambda. E no lambda eu sempre preciso de uma variável base, né, que vai ser para ela mesma dentro dessa função, seria como se fosse o looping ali. Eu defino que o x é o valor que eu estou querendo alterar, e do x eu vou fazer uma ação, que é pegar o mínimo dentro dessa linha ou coluna dessa função, é uma função bem ampla ali. Na verdade eu vou pegar o máximo aqui, menos o x mínimo. Então, para cada variável ali dentro desse data frame, para cada valor ali, seja para linha ou seja para coluna, a gente vai diminuir, fazer o máximo menos o mínimo, tá? Então, bem simples essa função. Para a gente adicionar funções assim em larga escala, basta eu colocar o df, né, o data frame, e dar um apply. Quando eu dou o apply, ele automaticamente vai ali fazer a nossa agregação passando essa função. Nesse caso, ele já fez ali essa agregação dos valores para cada index, então por convenção ele faz ali para index.
Se eu quiser pegar os índices e fazer as agregações da coluna, basta eu passar o df, dar o apply com a minha função e no axis eu coloco columns. Então, dessa forma aqui eu executo para as colunas e os índices eles ficam como base e a gente faz o mínimo e o máximo dentro dessas colunas, tá? É uma forma da gente trabalhar ali com funções em larga escala, tá? Eu posso aqui também fazer uma função tradicional, não necessariamente fazer ali da mesma forma que a gente fez com Lambda, mas utilizar o mapeamento, utilizar essa aplicação de função como a função tradicional. Então eu posso dar um def, né, aqui com o nome de função, ou f, que vai receber a variável, e aqui dentro dessa variável a gente vai retornar uma série. Dentro dessa série eu vou retornar o menor valor e o maior valor. Vou dar uma vírgula e vou adicionar um index com o mínimo e o máximo. O que isso daqui é bacana? Que não necessariamente eu preciso retornar um valor quando eu estou adicionando a função de mapeamento aqui, eu estou adicionando aqui o apply. Eu posso retornar uma série ou de acordo com a lógica que a lógica necessitar. Então, da mesma forma, eu vou dar um df, apply, e vou passar a minha função agora, que sobrescreveu com a função anterior, e eu tenho aqui esses resumos de agregações, é um ponto aí bem interessante que o Pandas ele fornece para a gente, então facilita com que a gente manipule ali linha por linha de uma forma bem interessante, né? E exercitando um pouco das características que a gente tem com o apply, eu poderia passar uma formatação. Então lá atrás, em vídeos atrás aqui no canal, a gente viu como fazer formatação com Python e a gente pode utilizar o Lambda para isso, onde eu passo a minha variável e dentro dessa variável ele vai receber o formato de alteração de ponto flutuante com 2 casas decimais. Então para isso a gente vai utilizar o %.2f e vou fazer uma concatenação para que ele adicione aqui dentro desse valor aqui no meu Lambda, tá? Então esse processo ele ajuda a fazer uma formatação ali desses valores individuais. E para que eu não trabalhe ele de uma forma de agregação, antes vamos dar uma olhada aqui como são as características dos meus dados, né? Então a gente vê que ele está precisando do ponto flutuante, porque ele tem aproximadamente ele tem 6 casas decimais, então a gente vai dar uma formatada aqui. Então para que a gente consiga fazer essa formatação individual sem ter um processo de agregação, a gente pode utilizar o apply map. E dentro desse apply map a gente passa o format. Então dessa forma a gente vai ter a formatação ali individual sem fazer o nível de agregação. Poderíamos também fazer para uma coluna específica. Então eu passo aqui o df, pego a coluna E, aqui que não está formatada, e eu posso utilizar o apply aqui diretamente, porque eu já estou puxando para minha coluna. E é uma outra forma que eu posso fazer essa formatação ou aplicar uma função. Beleza? Curtiu esse vídeo? Deixa seu like, comenta aqui se está te ajudando essa série de vídeos aqui que a gente está falando de pandas para análise de dados e também ali para data science. E compartilhe para todas as pessoas que estão estudando dados que você conhece, que isso aí me ajuda bastante, tá bom? Valeu pessoal, até o próximo vídeo.